Pessoal, tudo bem? Boa noite. Bom ver vocês de novo. Na última aula a gente começou, né? E assim, fizemos aqui, colocamos alguns trechinhos. Eu vou pedir a permissão de vocês de voltar, eu vou ser mais rápido, mas só para voltar, para que a gente não perca, né? Fica uma coisa meio embaraçada. Eu sei que o pessoal da internet vai ficar um pouco repetitivo, mas eu quero voltar só para a gente passar um pouco mais rápido essas coisas, tá? Então vamos lá. Gilberto dos Passos desferiu 2 facadas na barriga de Ismael Rocha, as quais foram causa eficiente de sua morte. 2 horas após a ocorrência dos fatos, chegaram ao local 2 policiais militares, aos quais, relatando terem recebido denúncia anônima de que o autor do homicídio estaria refugiado em determinada residência, lá adentraram sem autorização e encontraram uma faca suja, supostamente de sangue, a qual foi apreendida, além de Gilberto, que foi preso em flagrante. Pessoal, 2 questões aqui. Primeiro, nós já comentamos em outras provas. Entrar em domicílio a partir de denúncia anônima é possível? Não. Isso. Tem que ter elementos empíricos concretos, ainda que a posteriori mencionados, você poderia entrar, porque a situação, muitas vezes, se revela uma situação de urgência, embora nem sempre precisa de urgência. A Defensoria sempre prega que essa entrada só seria autorizada se houvesse uma situação de urgência. Mas, muitas vezes, mesmo sem a urgência, seria possível entrar, desde que houvesse elementos empíricos concretos que demonstrassem que naquela residência estaria havendo um crime ou alguma das situações que validam a busca domiciliar, né? Buscar instrumentos do crime, proveitos do crime, prender pessoas, tal. Mas o fato é que deve haver uma consciência acerca dessas circunstâncias demonstradas por indícios concretos, porque denúncia anônima nada mais é do que uma informação em que a pessoa que denuncia, né, que presta a informação, não se responsabiliza pela inexistência, de modo que se você tomar uma atitude restritiva dessa, que é a violação de domicílio, você não tem sequer quem responsabilizar. Digamos, um indício extremamente frágil. Não serve sequer para instaurar inquérito policial. Então, você teria que ter ou uma testemunha que presta testemunho sob sigilo, ou uma foto, ou um vídeo, ou uma movimentação, ou ouvir alguma coisa, entende? Ou, de fato, uma ligação em que você reconheça o número que chama. Ou seja, alguém que você possa se fiar nessa credibilidade, né? A ideia é que a denúncia anônima não poderia. E vejam, primeira tese aqui, na medida em que você tem uma invasão ilícita do domicílio, uma entrada ilícita do domicílio, o que é que você tem? Então, pode pôr Francisca, violação de domicílio. O que é que você tem? Nulidade da obtenção da prova ali existente. Se o meio de prova, que é essa entrada, é ilícito, o resultado da obtenção da prova através desse meio não tem eficácia probatória, deve ser nulificado. E aqui, num escopo pedagógico de se evitar que o poder punitivo se expanda e que os agentes adentrem, né, na verdade, pratiquem condutas ilícitas, e aqui o escopo é bastante pedagógico nesse sentido. Portanto, vejam que, por mais que existam provas ali, o fato de os agentes não respeitarem uma norma processual está comunicando o recado às agências. Essa expansão do poder punitivo não pode existir. Porque se foi válida aqui, pode não ser válida em outras circunstâncias. E quando não é válida em outras circunstâncias, muitos abusos ocorrem. Eu quero evitar preventivamente qualquer tipo de abuso. Certo? Então, já a apreensão dessa faca e tudo que é ligado à apreensão da faca tem que ser nulificado no processo, por uma questão de contaminação, né, dos frutos da árvore envenenada. E só uma coisa, gente, o Código fala que a prova obtida por meio ilícita deve ser, inclusive, desentranhada do processo, certo? Com a defesa podendo acompanhar o incidente. O que isso quer dizer? Que a prova não pode ficar ali para os jurados terem acesso, para os promotores e, eventualmente, fazerem menção, para a defesa, sei lá. A prova ilícita, ela não pode permanecer no processo, certo? Tem que ser desentranhada. E não pode ser, digamos, validada. Digamos, você não pode, eventualmente, imagina que uma audiência foi realizada de uma forma, nós vamos falar aqui, violando uma série de preceitos que fazem com que a audiência se torne nula.
Todos os depoimentos prestados em audiência não podem ser revalidados. O que é isso? Imagina que você vai fazer uma nova audiência e os policiais já não saibam mais nada porque não leram o BO como eles normalmente fazem. O que normalmente é feito para tentar corrigir essa situação? O juiz ou o promotor perguntar da seguinte forma: o senhor se recorda de que o senhor veio prestar depoimento aqui antes? Ele fala sim. O senhor atesta que é verdade tudo que o senhor falou? Sim. É uma forma de dizer que a fala de hoje tem todos os componentes da fala de antes. Então, é uma forma de você revalidar o que é nulo. Isso não pode. Isso tem nesse problema, e isso tem em diversas vezes na coisa. É aquela questão de dar áreas de contraditório e ampla defesa a locais, como o inquérito, em que eles não existem e, portanto, não são considerados prova, ou em um momento em que o ato foi considerado nulo e, portanto, não poderia produzir efeitos. Essa revalidação, convalidação, confirmação, sei lá, de um ato anterior nulo ou desprovido de contraditório para a defesa é um expediente extremamente comum. Entendeu? Que aí torna realmente a defesa impossível, porque eu só consigo contraditar a fala no momento presente. Eu não consigo contraditar uma fala que foi feita anteriormente e foi desentranhada, ou no momento em que a defesa sequer participou do ato, que são os elementos do inquérito. Certo? Então aqui que a gente tem entrada ilícita e, portanto, nulidade da prova, da apreensão na aca, do auto e tudo que dela decorre, questão da denúncia anônima. E assim, gente, só uma questão de flagrante 2 horas depois, certo? Sem nenhuma daquelas circunstâncias que prevêem o flagrante, né? Então, estar cometendo infração, ser pego logo após com os instrumentos, estar em perseguição, assim, a ideia é que você não tinha nenhuma disso. 2 horas depois já não é flagrante, entende? Obviamente que, porque se, por exemplo, eles entram na casa e você tem, por exemplo, drogas e você tem essas coisas, nós, das defensorias públicas, sustentamos que você só pode colocar como elemento de prova tudo aquilo que justificou a entrada, não outros fatores, outros, digamos, fatos não ligados ao ato da entrada, o ensejo da entrada, o motivo da entrada. A gente chama de serendipidade, né? Aquela questão da correlação entre a motivação que ensejou a entrada e, de fato, a colheita do material a partir disso. Se eu entrei para pegar sei lá, vamos supor, se o juiz me autoriza a entrar para capturar alguém, ou autoriza a entrar para pegar algum elemento, um caderno para fazer, porque eu já tenho um material grafotécnico, eu só preciso pegar um caderno daquela pessoa para comparar. Pegar o caderno não significa vasculhar a casa inteira e os computadores e sair dessa linha. Então, pegar droga, porque a autorização não era para isso, entende? Porque senão, gente, uma coisa vira pretexto para outra. Você sabe que uma coisa é manifestamente falsa, não existe, mas você cria um ensejo para isso, uma denúncia bem, uma prova bem, por digamos, um indício concreto, bastante fake, bastante falso, porque na verdade você não quer pegar aquilo, você quer pegar o resto. Entendeu? Então isso gera uma forma de controle muito ruim. É como se eu dissesse assim, olha, vamos fazer uma analogia. Eu acho que certos empresários de uma certa empresa estão corrompendo tal pessoa e dou um indício assim, frágil. Mas vamos supor que eu obtenha um mandado para obter, né, e diz assim, ó, a prova está lá no computador, os e-mails, e nada. Eu vou lá e não só pego o computador, como pego um monte de outras coisas, contabilidade da empresa, um monte de outras coisas, porque eu sei que, de fato, esse indício meu não é real. Mas eu quero saber se existem outros crimes para eu poder autuar essa pessoa. Que seja por sonegação, que seja por outras coisas, né? E aí aquela ideia de que você não pode entrar na intimidade da pessoa, vasculhar indistintamente a intimidade da pessoa para achar algo criminalizável. Essa é a grande questão do direito penal. A proteção da intimidade é justamente a proteção contra criminalizações, né? Porque a intimidade, ela realmente nos protege muitas vezes, né? Imagina uma pessoa que pratica um aborto e, de fato, ela registra isso num telefone, uma mensagem para a pessoa, você não tem indício concreto nenhum. Mas se você tiver como acessar o celular dela, você teria algum indício, entende? Então, o fato é você quer invadir a intimidade da pessoa para arranjar um indício para uma outra coisa.
Isso assim, a literatura sobre isso, direito à privacidade, direito à intimidade, direito à liberdade, é justamente nessa sistema, porque a sua intimidade, a invasão da sua intimidade, dá ao Estado ou a quem invade um poder de controle social enorme, certo? Voltando aqui, supostamente sujos de sangue e tal. Gilberto, ao ser interrogado pela autoridade policial, embora não tenha sido acompanhado por defensor, teve seus direitos adequadamente informados e optou por esclarecer que a faca foi empunhada pelo Ismael contra o interrogado, tendo apenas tomado o objeto para defender-se, quando continuou a ser golpeado pela vítima com as mãos e acabou acidentalmente atingindo Ismael com a faca. Então, aqui que ele está narrando? Situação de legítima defesa perante a autoridade policial. Relatou que, ao tentar defender-se, chegou a segurar a faca pela lâmina. Ou seja, o sujeito estava com a faca, ele pegou a lâmina e estava com os dedos todos cortados. Eu tive um caso igualzinho. Os dedos cortados. Lâmina, é isso, da mão direita, né? Segurar a faca, lesionando os dedos da mão direita. A faca localizada na residência foi manuseada indevidamente pela polícia, sem preocupação de preservar elementos probatórios. Quer dizer, aquela questão da cadeia de custódia, né? Você também inviabilizar essa prova por conta de ausência de cadeia de custódia. Uma vez colocaram uma pedra junto com o short da bermuda. O sujeito, assim, num júri, né? O sujeito alega que não foi ele que deu a pedrada, usou a pedra para matar a vítima, só que tinha sangue no short dele, na bermuda. Ele disse que tinha sido pego em outro lugar, e aí ele alega que não era. A defesa pede o exame pericial e o exame pericial dá positivo para o sangue da vítima, né? E aí a defesa construiu uma tese super interessante, colocando sobre regulamentação da própria secretaria, né, de como o material colhido no local tem que ser armazenado e colocado. E parece que a pedra foi colocada junto com o short. Ou seja, não houve respeito à cadeia de custódia. Tem até uma questão tem alguns momentos em que momento a pedra contaminou. Assim, exatamente o momento. E isso era difícil, mas isso gera dúvida razoável, né? Porque isso não é a defesa que tem que demonstrar. Assegurar a cadeia de custódia é a garantia de que nada vai acontecer. Se você não assegura a cadeia de custódia, é impossível a defesa demonstrar algumas coisas. Mas o fato é que a garantia foi perdida. Então, agora você comprar remédio aberto, né? Pode não ter nada, mas pode ter sido adulterado, né? Quem adulterou e como adulterou, você não tem como demonstrar, mas a ideia é que é uma garantia de prevenção. Essa questão, garantias fundamentais são garantias de prevenção, né? E isso tem que ser mantido. A faca foi empunhada por Ismael contra o interrogando, tendo tomado objeto para defender-se, quando continuou a ser golpeado pela vítima com as mãos e acabou acidentalmente atingindo Ismael com a faca. Relatou que ele tentou defender-se, chegou a segurar a faca na lâmina, lesionando as mãos da mão direita. A faca localizada na residência foi manuseada indevidamente pela PM, sempre a preocupação de preservar. Diante disso, embora tenha sido enviada para a realização de perícia, não foi possível identificar impressões digitais na lâmina e no cabo. Essa que é a questão. Se o Estado prejudica a prova, né, a questão é que a presunção tem que ser pro réu. E aí uma grande questão é, gente, falo isso sempre, falo que o réu tem a seu favor a presunção de inocência, que faz com que o seu depoimento coerente e crível gere para a acusação o ônus de não só demonstrar respaldo probatório mínimo das suas afirmações, mas também dizer que afastar por completo a hipótese elencada pelo réu, pela defesa, certo? Então, o MP sempre tem esse duplo papel, dizer que a sua versão tem respaldo e que a versão que neutraliza a sua, que a contraversão que neutraliza a sua, não ocorreu no presente caso, certo? Perfeito. Constatou-se apenas a presença de sangue humano em parte da lâmina. O laudo cadavérico foi devidamente juntado aos autos, em audiência de apresentação, realizada nos termos e nos autos da resolução 203 CNJ, que é a agente custódia. Apesar dos argumentos defensivos, a prisão em flagrante foi homologada
e convertida em preventiva, diante da gravidade do delito e, portanto, da necessidade de preservar a ordem pública. Gente, voltando, ordem pública, desse maldito desse conceito. É o seguinte, o Maurício Dieter tem uma palestra de um projeto de lei para regulamentar as hipóteses de prisão preventiva. É uma audiência pública, não lembro se era no Senado ou na Câmara, acho que é no Senado, numa das comissões, em que eles destrincham uma proposta de regulamentação de prisão preventiva. Uma das hipóteses é a ordem pública. A ordem pública hoje tem duas vertentes, dois conceitos. Um pouco mais, não vou dizer que garantista, mas em que você pode controlar um pouco mais as balizas. Que significa, ou seja, que significa o seguinte: evitar a probabilidade concreta que existe, porque é demonstrada por esses indícios concretos da prova juntada aos autos, de que esse sujeito solto eventualmente possa reiterar em condutas delitivas, pela natureza do ato, pela forma como as circunstâncias se deram, pelas motivações, pelo contexto, certo? E lógico, você tem cautelares diversas que podem neutralizar esse risco. Se essas cautelares forem insuficientes, você aplica a prisão. Mas, por exemplo, às vezes o afastamento de uma pessoa com a outra, comparecimento obrigatório e algumas outras, tornozeleira, você consegue neutralizar o risco de, a probabilidade concreta de, dessas novas violências em contextos específicos acontecerem. Mas o fato é, a probabilidade concreta é, digamos, o critério mais adequado que se deve usar. Mas o Ministério Público, vem sempre com uma outra, que é gravidade do crime mais periculosidade do agente, mais credibilidade das instituições. O que isso significa? Que a repercussão do crime gera um abalo nas instituições e uma desconfiança e descrença no sistema. E o agente, pela natureza da infração, dá indícios de ser perigoso, entre aspas. E por ser perigoso, é como se ele fosse uma máquina de praticar crimes. Deixa solto, ele vai praticar dia após dia um crime atrás do outro. Então, é tudo a partir da lesão concreta. Pode ser a única lesão do sujeito na vida, entendeu? Mas a gravidade das lesões significa que isso gera um abalo nas instituições que precisam de uma pronta resposta, como se prisão preventiva fosse ter que responder, fosse resposta, e também denota uma periculosidade a demonstrar que solto irá reiterar. Certo? Isso aqui é uma coisa que é indefensável, porque toda essa construção é uma construção estereotípica, então você não consegue se defender dela, exceto se você estiver fora do estereótipo. Então, você só combate o estereótipo com um contra-estereótipo, dizer que você não é esse cara, que você é outro cara, entendeu? Então, isso já seria algo de se argumentar, não poderia prender isso na audiência de custódia por conta disso, porque foi um evento isolado. E tem um dispositivo que fala que não se aplicará prisão preventiva nos casos em que houver indícios concretos no inquérito de que o crime foi praticado sob uma excludente de crime. Ali fala tipicidade, mas a coisa está meio desatualizada. Então, é tipicidade, culpabilidade e antijuridicidade. Ali fala mais antijuridicidade. Há indícios que ele foi aplicado em legítima defesa, necessidade e tal. Não prende. Mas também sobre uma inexigibilidade diversa ou alguma excludente de tipo, Então, a ideia é essa. Também não poderia. Como não houve relatos de agressões praticadas por agentes de segurança pública, houve negativa em se encaminhar conduzido ao Instituto Geral de Perícias, mas o defensor público fotografou as lesões na mão direita. Veja, como você não tem relato como não teve relato de agressões, realmente a resolução, que até aqui em São Paulo, você tem o provimento do Tribunal de Justiça e a resolução do CNJ, que fala de como tem que ser procedido na audiência de custódia. Sempre que há relatos, deve haver, lógico, o juiz, essa é a questão, ele não pode ficar fazendo inferências. Obviamente que a gente na prática, até a gente da defesa costuma ter essa cautela, entendeu? Para que a gente não tensione o sistema de uma forma indevida. Mas o fato é que não cabe ao juiz fazer certos tipos de valorações. Se as lesões são recentes, e há uma denúncia acerca dessas lesões, o juiz tem que mandar apurar.
é que aqui, como é que você sabe que tem lesões? Quando você, de fato, passa por sujeito pelo ML. Por exemplo, em Campinas, um médico do ML fica do lado da sala de audiência. Então, saiu, passa aqui no fórum mesmo, né? Passa pelo ML, você já constata o ML, verifica se tem lesões recentes ou não. O fato de não ter lesão não significa que não teve ameaça. E, a partir da fala do agente, né, da pessoa do autuado, você encaminha. Você não pode fazer juízo aqui, entende? E o que você não pode, e o pior, tem que ser submetido a isso, ainda que não importa, ainda que nada tenha dito. Você precisa, porque esse procedimento é procedimento de garantia. Porque assim, aqueles falam, você só garante uma coisa quando você faz um exame antes e um exame depois. Como é que funciona o direito de trabalho? Quando você é admitido na empresa, você faz admissional e o outro, para saber se você teve perda auditiva, saber, né? Assim, você não pode falar assim, não, olha, eu não tenho, então não faço, sabe? Não, é uma questão de comparação. Voltando, o mesmo critério que a gente fala de prevenção, certo? Até porque você vai garantir que isso não existe. Então, não tem essa ideia de não encaminhar. Isso é uma prática legal. Só que da mesma forma, como houve um conflito, tem duas questões. Houve também marcas no indivíduo, certo? Houve vestígios de lesão. E sobre todo vestígio deve haver uma perícia para constatar a natureza e, digamos, a procedência desses vestígios, né? De onde aquilo surgiu, assim, do nexo de causalidade que provocou aquelas lesões. Então, você também tem que fazer o exame como uma garantia do réu, de produzir prova a seu favor, porque, posteriormente, esses vestígios vão se apagar. E vocês se recordam das tais provas irrepetíveis, provas não... Mas seria uma irrepetível, né? Porque se o cara está com lesão aqui, tudo bem que é uma lesão mais profunda e fica cicatriz, mas a ideia é que se apure de uma vez por todas imediatamente para que o indício não se deteriore. Então, essa ida ao IML, ela atende ao interesse de preservar o acusado, o autuado, contra práticas de tortura, práticas, pelo menos para que se denuncie e se investigue, mas também para que se produzam as provas a seu favor, provas não repetíveis, e partindo da ideia de que todo vestígio precisa ser periciado, e até porque é uma prova a favor do réu. Bom, não foi providenciado o exame de corpo de delito direto. Todavia, o que pode haver? Exame de corpo de delito indireto. Só para fazer essa distinção, gente, exemplo, quando uma mulher é vítima de estupro, a primeira providência que você tem que tomar com ela, e parece que é um protocolo padrão, é encaminhá-la para o hospital, tomar medicação, questão de, para evitar de contracepção e também a questão de doenças, certo? Só que lá no hospital ela vai ser analisada pelo médico assistente, aquele que vai dar os medicamentos e o tratamento, certo? Este médico vai produzir um laudo, ele analisa diretamente, o corpo. E esse é o exame de corpo de delito direto. É que este exame não é feito por perito oficial do Estado. E o que acontece? Este prontuário médico com os relatórios e perícias são remetidos. Ele é remetido para o IML, que é um médico perito oficial do Estado, e este vai fazer o exame de corpo de delito indireto, que é aquele que é feito no prontuário médico do médico assistente. Entendeu? Quase todos os casos de júri são feitos assim, porque primeiro você tenta salvar a vítima, depois você tenta produzir prova para saber o que aconteceu. Então a maioria dos exames são exames de corpo de delito indiretos, que se pedem, mas que são necessários, sob pena de você não ter a própria materialidade do crime. Embora na prática, muitas vezes, quando você não tem o exame de corpo de delito indireto, muitas vezes pronuncia mesmo assim, sabe? Fala, tem outro, mas peraí, pô, ou vale ou não vale, Até porque tem esclarecimentos que você precisa fazer, tem toda uma forma de produzir laudos, porque os laudos respondem a quesitos, Então, bom, vamos lá. Mas vejam, o defensor tirou essa foto, certo? E se o Estado impede de produzir a prova de um jeito, nós precisamos, pelo menos, autorizar que ela seja produzida de outra forma. Vocês vão ver o cerceamento que vai ocorrer daqui a um tempo. Bom, a denúncia foi oferecida no prazo legal pela prática do homicídio qualificado por motivo fútil. Eis que se trataria de vingança e pela impossibilidade de defesa da vítima, tendo em vista que não poderia imaginar agressão, capitulando a conduta no artigo 121, parágrafos
segundo incisos 2 e 4 do Código Penal. Ok, são sempre, boa parte das vezes são esses dois qualificadores. O motivo que é fútil, especialmente insignificante, e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Arrolou como testemunha os 2 policiais militares que realizaram o flagrante e a testemunha José, os quais haviam sido inquiridos na fase investigativa, bem como o delegado de polícia. Delegado, testemunha José e 2 policiais. O recebimento se deu fundamentadamente. Em resposta à acusação, foram roladas as mesmas testemunhas da denúncia e arguidas todas as nulidades verificadas, as quais foram afastadas pelo magistrado com a designação de audiência. Certo? E as nulidades que vocês vão precisar alegar posteriormente. Da entrada, uma série de coisas. A defesa se opôs à realização do ato, mas o magistrado entendeu que o documento apresentado pela administração da unidade prisional supriria a necessidade. Na audiência, o acusado não foi trazido pela escolta, com a informação de que recusou-se a sair da sua cela. Gente, o que diz o princípio da ampla defesa? Direito de participação, né, acompanhar a prova, questionar a prova, municiar o defensor das informações necessárias para fazer a pergunta, e a defesa técnica presente, sempre ouvindo e sempre se comunicando com o acusado. É uma coisa bastante interessante que acontece, e até uma prática que precisa ser, na prática a gente precisa sempre lutar por isso. Muitas vezes, pela própria convenção contra a tortura, qualquer pessoa, seja vítima, testemunha ou réu, tem o direito que certas pessoas não estejam presentes na sala, se a presença dessas pessoas puder causar intimidação, ameaça, constrangimento. Só que, quando isso é feito, quando essa pessoa é retirada da sala, quando é o réu tem direito a saber o que está acontecendo na sala, porque tem direito a acompanhar a prova, pelo princípio da ampla defesa, que diz que ele tem o direito de presença e saber tudo que é falado contra ele. Se vocês lerem o artigo 8º 2 da Convenção Americana de Direitos Humanos e o seu equivalente no 14 do Pacto, vocês vão ver que é assim, lá está todos esses direitos: presença com o juiz, imediatidade na prova, saber de todas as alegações contra si, presenciar, estar acompanhado com o seu defensor, ter comunicação toda hora. E aí o que é interessante, a defesa tem direito de todo momento sair da sala e ir lá perguntar coisas para ele e voltar. Ou seja, olha, ele falou isso, procede, de onde vem isso, o que é isso, entende? Suspende, volta, sai. Não tem isso tem que ser garantido. O que acontece? Não só não garantem isso, como muitas vezes, isso é boa parte, todo o panorama probatório muda. Olha, aquela testemunha que disse uma coisa disse, a outra que falou uma coisa no sentido fala no outro, ao ser indagada não soube responder. Ou seja, existe todo um contexto probatório que está acontecendo com o réu fora de sala. Ou seja, é direito do defensor se comunicar com ele, dizer: olha, sabe aquela vítima que tinha reconhecido você? Falou que não é você. Sabe aquela testemunha que falou que te viu passar? Falou que viu um relance, mas não atesta com certeza. Sabe aquele investigador policial que ao atender disse que o fulano teria dito? Não lembra de nada. E uma série de outras dinâmicas de audiência. O réu tem direito de saber, os juízes não deixam. Eles não garantem o réu saber e não deixam, porque assim, o réu precisa saber do que está acontecendo, e não só saber, ele precisa saber o significado jurídico daquelas afirmações. Portanto, ele precisa do contato com o defensor. Isso faz com que esse tipo de cerceamento precise ser levantado, entende? Essa ausência. O fato do sujeito não ser trazido é violar o direito dele, tem até o direito, fala que se o réu está preso, ele tem que ser requisitado para audiência. Isso está expresso no código. Certo? Tá. Bom, estamos na audiência. Falou que isso aqui não é justificável. Foi apresentado um documento firmado exclusivamente pelo chefe de segurança do estabelecimento prisional, de que o sujeito não quis sair da cela. Bom, não tem isso. A defesa se opôs à reversão do ato, mas o magistrado entendeu que o documento apresentado pela administração da unidade supriria a necessidade. Foram ouvidos apenas o delegado de polícia e a testemunha José. A testemunha José só relatou que o réu sempre teve comportamento violento. Isso
É direito penal do fato ou do autor? Do autor. Ter comportamento violento significa que ele praticou um injusto, típico, qualificado contra aquela vítima? Quer dizer, desconfirma o fato da alegação dele de que agiu em legítima defesa? Neutraliza? Eu sou violento, tudo bem, mas mesmo sendo violento, violento ou pacífico, eu reajo contra alguém que quer me matar, certo? Ou seja, eu atuo sob uma excludente de ilicitude. Na legítima defesa, ser violento significa proteção da própria vida. Exato. É o escalonamento da força. A vítima seria... Perfeito. Exato. A vítima seria ele, né? No caso. Então, assim, a ideia de que essa prova é completamente insuficiente, esse José aqui. E o que o delegado falou? O delegado disse que várias pessoas da comunidade afirmaram ter sido o acusado quem começou a briga. Primeiro, uma prova extremamente indireta a várias pessoas da comunidade. Você está vendo que isso é denúncia anônima? Você viu que isso é denúncia anônima? Se equipara a denúncia anônima? É uma prova incontraditável. Várias pessoas. Quem? Eu fui fazer um júri de exatamente disso. O sujeito falou assim, não, o meu informante. Ué, quem diz que o seu informante não é o cara que praticou o fato escrito aqui? Quem diz que o seu informante não é membro de um grupo hostil ao réu? Sabe? Ou seja, várias pessoas do bairro. Qual a relação? Você entendeu? É uma testemunha que você sequer tem condições de contraditar. Saber se tem algum tipo de... não gosta do réu, sabe? Ou tem algum tipo de altercação com ele. E, sei lá, saber se de fato isso é verdade, né? Então, primeiro, essa questão da fala indireta é extremamente ruim. Os policiais não puderam comparecer por estarem comprovadamente em curso fora da cidade. Bom, se eles não puderem comparecer, os policiais, seus depoimentos são os do inquérito, e isso não poderia ser usado aqui, né? Ou seja, no sentido de pegar a faca lá, tal, mas assim, mesmo assim, não poderia ser usado. As partes desistiram da sua oitiva, dos policiais, né? Então, tá? E a defesa requeriu a realização de uma diligência decorrente das novas informações obtidas na audiência. O pleito foi indeferido, afirmando que se as diligências no procedimento do júri estão previstas no 422, ou seja, só podem ser postuladas em outro momento. Está errado, porque essas diligências que podem ser postuladas no 422, que é o momento de preparação para a defesa antes, elas se dão após a estabilização da demanda, ou seja, após todas as decisões que existem até lá. Aqui, nessa primeira fase do júri, funciona como um procedimento normal. Lógico, assim, todas as informações novas divindas de falas que ocorrem em audiência são falas que você não tinha acesso antes. Se você não tinha acesso antes, não tinha como requerer. Então a gente diz, o processo penal, para acusação, ele é regido por um princípio, que é o de dois, né? Que é o princípio dos ônus e preclusões. Ou seja, o Ministério Público tem que fazer tudo a seu devido tempo, arrolar as testemunhas na inicial, pedir as perícias todas, tal, pedir eventualmente aditar a denúncia no tempo correto, sob pena de preclusão, ônus e preclusões, certo? Avanço para evitar avanço de poder punitivo. Para a defesa, o correto é que a defesa seja ampla, certo? A plenitude da defesa, na verdade, no júri, plenitude da defesa, né? Direito de inovar na tréplica, com uma nova tese que não foi dita antes, arrolar testemunhas em momentos, sabe? Porque a ideia é justamente essa, né? O réu no júri tem uma certa vulnerabilidade, até um pouco mais, ela é diferente, né? Talvez até maior, mas que precisa ser respeitada. Mas o fato é que já aqui a defesa postula diligências que foram feitas a partir de conhecimento de informações que tiveram aqui, né? Requeriu a diligência específica seria a oitiva dos policiais? Diz que os policiais não poderão comparecer. Os partes não desistiram. A defesa requeriu a diligência a realização de uma diligência, decorrente de novas informações. Aí não está falando muito aqui qual seria, né, a diligência, mas ok, não poderia postergar, você teria que fazer agora, até aquele 1562 daria esse respaldo.
Em alegações finais, o MP requereu a pronúncia pelo homicídio qualificado pelo motivo, aí agora, torpe, em virtude da vingança inicialmente narrada. Torpe. No entanto, requereu o afastamento da possibilidade da defesa, tendo em vista ter ficado comprovado que havia desavenças pretéritas entre acusado e vítima, podendo-se imaginar uma agressão. Né? Então, assim, ele achou que no contexto probatório a vítima não foi pega de surpresa. Haviam divergências e havia fundadas razões para o sujeito poder imaginar uma agressão. Então é como se a vítima não tivesse sido pega de surpresa. Ela tinha um histórico e praticou uma conduta concreta que fazia com que ela pudesse esperar uma reação. Certo? A defesa, por sua vez, ergue todas as questões preliminares e de mérito cabíveis. Só uma questão aqui em relação ao motivo torpe, gente, aí fazer aquela distinção, né? Deixa eu ver o que ele está falando sobre a vingança. Vingança, gente, é uma questão complicada, porque assim, a gente poderia, a gente faz isso nos cursos de júri, a gente fala com muito mais profundidade sobre esse tema. Na verdade, assim, no júri, ninguém é dono da verdade. O que é a vingança? Vingança é o sentimento que conta a favor ou contra? Pode ser trabalhado como relevante valor moral? Né? Será que... depende da racionalização que você faz sobre o evento, né? E aí, a ideia é que de qualquer forma, você precisa distinguir o motivo torpe do motivo fútil. O motivo fútil é aquele de especial insignificância. Então, aquela ideia de que o motivo é tão pequeno, né, que não justificaria, nem é extremamente desproporcional em relação a isso. Ou seja, não existia um conflito ali a ponto de justificar a sua, não vou dizer resolução, porque nunca se resolve o conflito na porrada, né? Mas assim, o seu tratamento de uma forma tão desproporcional, de uma forma tão... Né, os fatos, na verdade, aquilo foi um aproveitamento da situação para canalizar algum tipo de coisa que não diz respeito a uma motivação relevante. Ok, isso é um motivo fútil, você não compreende o porquê. De fato, aquilo não te ajuda nem a compreender a situação. Há algo mais que está faltando ali. No motivo torpe, você compreende, mas a situação é abjeta. Então, assim, aquela ideia de que você mata os pais para ficar com herança, mata alguém para ficar com direito de seguro, você entende a explicação, você fala, compreendi, certo? Mas o que te causa uma repulsa, um asco, uma indignação, e são coisas com naturezas distintas, né? O motivo ele não pode ser ao mesmo tempo irrelevante e relevante. Quando é relevante é objeto, né? Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, se aquilo que você narra não se molda ao conceito, então temos aí uma incongruência, certo? E essa incongruência precisa ser rechaçada no código. Se nós temos ali o Ministério Público, digamos, até eu digo, ou o motivo de fato é fútil, e você acha que tem elementos e você diz, só que você vê, se tem brigas anteriores, já ameaças recíprocas e conduta de vítima, você não pode dizer que o motivo aqui foi insignificante, não foi inexplicável, certo? Existe uma explicação a ser dada, justamente no comportamento violento ou ilícito da vítima. Você tem que afastar a imputação, né, por motivo fútil. Agora não, vou mudar, vou colocar como motivo torpe, qual? E você muda, porque sem dar a descrição você muda, você está fazendo uma incongruência, você não pode. Então, ou é fútil, ou você alega que é fútil e diz que há indícios de futilidade, aqui empíricos, que se adequam ao conceito, ou você pede para afastar o fútil. O que você não pode é dizer que agora é torpe e mudar o motivo, sabe? Né? Usando como premissa aquilo que, na verdade, deveria ser usado para afastar o motivo fútil. Bom, a defesa, por sua vez, arguiu todas as questões preliminares de mérito. O juiz de direito da vara do júri, da capital,
E aí, ó, tem que lembrar que é da capital, né? Prolatou sentença na qual afastou as preliminares e pronunciou Gilberto pela prática do delito previsto no artigo 120, parágrafos 1º, 1 e 4 do Código, com fundamento indúbio para a societate, que não existe, né? Mantendo a prisão do acusado pelos mesmos fundamentos. Pessoal, aqui é o seguinte, considerando que a Defensoria Pública já interpôs o recurso, apresente diretamente as razões dispensando o relatório. Gente, agora a gente vai falar do cabeçalho de como estruturar um recurso em sentido estrito e como seriam essas teses a serem alegadas. Vamos fazer só um intervalinho que aí a gente acaba estruturando a segunda parte da aula.